gente fala, a partir do momento que a gente se conscientiza, a gente vai olhando o que eu descasco e o que eu abro. Quanto no meu dia eu descasquei e quanto no meu dia eu abri pacotinhos. E aí você já vai ter uma ideia da sua alimentação. Se ela tá realmente ok, equilibrada, não tem problema abrir pacotinhos. Mas se tudo que eu como é congelado, se tudo que eu como é processado, então você não vai nem saber o sabor das coisas, né? Você não vai, realmente, qual que é o cheiro disso, qual que é o sabor disso, a gente não sabe, porque o alimento processado, industrializado, ele tem um cheiro que às vezes é muito longe do cheiro natural. Então vamos iniciar agora a palestra de Mindfulness Eating, conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse termo. Mindfulness já é mais conhecido, eu já dei algumas palestras, algumas lives, algumas pessoas já participaram, né, dos meus cursos, eu já trabalho com Mindfulness há bastante tempo. Então, Mindfulness nada mais é do que atenção plena, né? Atenção plena no momento presente. Então, a conscientização do aqui e do agora, o que eu estou fazendo. Nós vivemos muito no futuro e no passado, né? Com a ansiedade ou então com aquela história de antes era tão bom, né? Ou naquele tempo, mesmo falando de beleza, né? Eu tenho comentado bastante essa semana sobre isso. Às vezes as pessoas que querem emagrecer, elas trazem uma foto de 10 anos atrás e falam assim, é com esse corpo que eu quero ficar, esse é meu objetivo, ficar com esse meu corpo de 10 anos atrás. Como se isso fosse possível, né, gente? O que passou, aquele corpo de 10 anos atrás, era o corpo que te cabia e naquela idade que você tinha, naquele momento que você vivia. Então, a gente tem que ver qual é o corpo que eu quero ter hoje, de que forma, sendo a pessoa que eu sou, na vivência que eu tenho e na idade que eu tenho, porque não adianta também a gente negar, né, que a idade vem, que você tem filhos e que as coisas, algumas pessoas, né, têm filhos e que o corpo muda, até porque é necessário, né, o nosso corpo é nossa casa. Assim como a nossa casa muda, às vezes quando você é adulto, você sai da casa dos seus pais, você vai para uma casa menorzinha, né, uma casa que cabe só você, ou você, seu parceiro, sua parceira. Depois você vai tendo filhos ou vai trazendo mais pessoas para morar com você, às vezes seus pais, não sei. E a casa também vai mudando, né? Você faz um puxadinho, você arruma, você reforma, porque a vida é dinâmica, né? Então, se a gente modifica a nossa casa estrutural, o nosso corpo também se modifica, né? Ao longo dos anos. Ele vai se adequando ao momento de vida, né, da gente, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está sentindo. Então, essa é a primeira conscientização que é bastante importante a gente ter, né? Qual é o corpo que eu quero ter hoje, né? Se não pegar aquela fotinho de 10 anos atrás, eu quero ter esse corpo, porque senão você já começa com o pé errado, né, nessa busca. Então, qual é o corpo que eu quero ter agora? E qual é o corpo que serve para mim? Também não adianta eu pegar o corpo da Gisele Bündchen, né, e falar, eu quero ter esse corpo, porque você não é ela, você, né, geneticamente, nunca, né, nós não somos outra pessoa. Então, qual é o corpo que cabe para mim, né? Qual é o corpo que cabe para esse momento da minha vida? Então, vamos lá, né? O que é o Mindfulness Eating, né? É o comer consciente, como eu falava para vocês, né? A gente pode chamar de uma técnica ou uma ferramenta. Eu gosto de falar que é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida, uma maneira da gente poder comer com mais intenção, com mais consciência, sem julgamento, sem culpa, que isso carrega muito a alimentação, né? A culpa, principalmente para quem faz dieta. Quem fez já programa de Mindfulness comigo, a gente tem normalmente um dia do jantar, né? Onde a gente come consciente. Então, Mindfulness Eating é um pouco
nessa linha, né, do que a gente fez nessa aula do comer consciente, né? Então, é um estado de consciência plena. Então, a gente, dentro do Mindfulness, a gente coloca atenção desde o momento do caminhar, até o tomar banho, até o lavar louça, até o conversar com alguém. Então, a gente vai trazendo essas pílulas, né, de atenção plena no momento presente. Quando a gente vai falar do Mindfulness Eating, a gente vai focar essa atenção, então, na alimentação. Então, a alimentação consciente desperta nosso prazer de simplesmente comer e beber. Tá muito ligado ao prazer, mas o prazer sem culpa. E aí, você pode falar, mas se eu comer sem culpa, eu vou comer demais, tal. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é amplo, né, essa consciência da alimentação. É estar presente sempre durante as refeições, né? Às vezes a gente, vamos falar a verdade, né? A gente come assistindo televisão, às vezes a gente come no celular, a gente come conversando e termina o prato de comida e você nem sabe direito o que você comeu, né? Na verdade, o que foi mesmo que eu comi, né? Às vezes você até repete a comida porque não sentiu, ainda não veio a sensação de saciedade, porque você não prestou atenção naquele momento. Qual é o benefício da prática de Mindfulness Eating? Primeiro, melhora demais a mastigação e a digestão. Normalmente, quem tem problemas com alimentação, e aqui eu não falo só de obesidade, né? Tem vários tipos de transtornos alimentares, não só a obesidade. Normalmente, essas pessoas têm uma mastigação muito rápida, tem uma dificuldade de digestão, metabolismo um pouco mais lento. Então, a prática do Mindfulness Eating ajuda a melhorar a mastigação e a digestão. Desenvolve um termômetro interno da saciedade. Pergunto para vocês, vocês sabem quando vocês estão com fome? E vocês têm certeza que essa fome é uma fome do estômago? Ou será que é uma fome da cabeça? Ou será que é uma fome do coração? A gente vai falar disso hoje, né? Que tipo de fome você tem? O Mindfulness traz calma, traz paz, traz serenidade, tira a culpa, né, daquele momento da alimentação. Porque quem sofre, né, com compulsão alimentar tem um prazer momentâneo, é aquele prazer de, nossa, agora eu tô comendo, que prazer. Mas no momento seguinte vem uma culpa bastante importante, né? Não devia ter feito isso, nossa, como é que o pessoal fala? Coloquei o pé na jaca, comi demais, agora eu vou ter que passar fome no outro dia. Então a gente consegue, com Mindfulness Eating, ir limpando um pouco, né? Essas crenças, né? Esses pilotos automáticos que nos levam sempre para o mesmo ciclo, né? Para o mesmo lugar. Dá mais disposição física e mental, melhora a percepção do sabor, a gente começa a comer, a sentir melhor os sabores, né? De maneira geral. Restabelece a saúde e, com consequência, como eu disse, por consequência, muitas pessoas perdem peso, conseguem ter controle de glicose, colesterol, hipertensão, melhora a ansiedade. Então, ajuda a gente a sair do piloto automático, porque vamos conversar, né, gente? Não adianta nada fazer um regime restritivo, uma dieta restritiva e não mudar a cabeça. Quer dizer, eu consigo emagrecer, né? Se eu fizer uma dieta restritiva, se eu tomar medicação, vai conseguir emagrecer. Mas quantas pessoas vocês conhecem que voltam a engordar? E tem aquele efeito sanfona, né? Então, eu emagreço, engordo. Porque não adianta, você não vai fazer regime o resto da vida. Você tem que mudar a cabeça, né? Os alimentos, né, na visão do Mindfulness Eating, todo alimento é bom, não existe alimento ruim, né? A gente não deve rotular o alimento como esse alimento é bom, esse alimento é ruim, isso daqui tem baixa caloria, isso daqui tem muita caloria, isso daqui é saudável, isso daqui não é saudável. À medida que a gente vai comendo com consciência, isso vai ficando natural, né? A gente consegue, o nosso organismo vai contando pra gente
o que que é bom, o que não é, o que que funciona para mim. Bom dia, Ana. O que funciona para você, que às vezes o que meu organismo precisa não é o mesmo que o seu. Então, essa consciência alimentar aumenta mesmo o nosso relacionamento com a alimentação e a nossa consciência daquilo que eu preciso e do que eu não preciso. E a gente sai dessa categoria o que é bom, o que é mal. Isso depende muito, gente. Isso não é universal, né? O que é bom, porque às vezes tem pessoas xiitas, né? Com alimentação, xiitas mesmo. Olha, não pode comer isso, ou não pode comer aquilo. Por quê, né? Então a gente vai entender que isso é único, né? É para cada pessoa. Vamos falar agora das 8 fomes. E aqui eu acho que talvez a gente converse sobre algo diferente, que vocês nunca pensaram. Vocês sabiam que nós temos, na verdade, temos até 9 fomes, não são nem 8. A gente pensa só na fome do estômago, né? Mas como assim fome? Tem a fome do estômago. Mas não, nós temos muito mais fomes. A primeira fome que eu posso citar é a fome visual. É a aparência do alimento, né? Você olha aquele prato bonito, ou você terminou de comer, você foi ao restaurante, você terminou de comer, você já está saciada mesmo, mas aí passa aquele carrinho de sobremesas, com aquelas tortas de morango, aquelas, né, sobremesas bonitas, você não tem mais fome, você não tem mais vontade de comer, mas te enche os olhos. E aí você quer muito comer aquilo, né? Porque é a fome visual, na verdade, a fome dos olhos. Já ouviram falar? Aquela criança comeu com os olhos, né? Comeu com os olhos. É verdade, a gente tem fome dos olhos. E às vezes a gente come com os olhos mesmo. A gente não estava com fome, não precisava daquilo, mas a gente achou bonito, atraente, a gente foi levado a isso. A mídia usa muito esse tipo de recado pra gente, né? Toda foto de alimento são fotos lindas, né? Você vê um sanduíche ali, naquela foto linda, pousado, você vai comprar o sanduíche, não é tudo aquilo. Mas na hora que você olha na foto, você fala, nossa, eu preciso disso, eu quero isso. E não é do estômago, é do olho, né? Como que a gente resolve isso ou equilibra isso dentro do Mindfulness Eating? A gente não nega que existe uma fome visual. Por isso, uma dica mindful é você preparar um prato bonito. Não faça o seu prato de qualquer jeito, né? Colocar ali faça um prato bonito, um prato colorido, um prato que realmente, né, enche os seus olhos. E o prato colorido, gente, ele vai ter uma porcentagem ali, 50% talvez de salada, os outros 25% de proteína, 25% de carboidrato, alguma semente, quer dizer, você vai ter um equilíbrio, aquele prato de foto, né? E aquele prato de foto, ele é bonito. Então, faça o teu prato, coloque tudo nele. É assim, mas eu como a saladinha primeiro, depois eu como a comida. A dica mindfulness é que você faça o prato todo, né? Como se fosse um prato feito, né? Que você comprou ali, que você viu no iFood. Então, faça o teu prato. Coloque a salada, ajeite, arrume, coloque na mesa, faça uma mesa bonita. Não coma na frente da televisão, na frente do computador. Arrume a mesa para comer, né? Coloque flores, coloque suco, coloque o seu prato ali. E antes de comer, olhe para o teu prato. Então, assim, a gente sacia a fome visual. Você vê que uma torta de morango com gelatina, ela enche os nossos olhos pela cor, pela aparência, pela beleza. Não porque ela é nutriente ou porque a gente precisa, é porque é bonita. Então, a gente pode sim fazer um prato bonito e saudável, cheio de nutrientes. Posso comer a sobremesa também, mas assim, não é só a sobremesa que é bonita, né? Não pode ser só a sobremesa. Todo o processo pode ser bonito. Então, na hora de preparar sua salada, prepare, coloque tomatinho vermelho, coloque cores atrativas, uma cenourinha
e isso já vai dando uma beleza diferente para o teu prato. Então essa é a fome visual, que é importante a gente saciar. Aí a gente vai ter a fome olfativa, que vem do arominha, né? Da vontade de comer algo que veio do cheiro da casa da vizinha, né? Veio o cheiro de um assado, um cheiro de pipoca. Bom dia, André. Vamos lá para o YouTube, pessoal do Instagram, para vocês poderem ficar na palestrinha até o fim. Então, a gente sente um cheirinho, ou então você está andando pelo shopping, né? E vem aquele cheirinho, né? Eu costumo brincar, aquele cheirinho do amendoim. Eu nem gosto daquele amendoim, mas cheira, né? Você passa e tem aquele cheiro que te chama, né? Para você comer. E às vezes o pessoal do marketing manipula bastante esse cheiro, né? Com aromas, com aromatizadores artificiais, para que a gente consuma. Então você imagina cheiro de pão quente. Quem existe, né? Você vai numa padaria, vai no mercado, tem aquele cheiro de pão quente. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem no mercado, sentir um cheirinho de pão quente, você foi lá e o pão não estava quente? Comprou e o pão não estava quente? Aromatizador. Isso é aromatizador de pão, né? Para poder levar a gente instintivamente a querer muito aquilo. E aí nós compramos o pão, né? E comemos. Por quê? Porque a gente estava com fome de pão? Não, porque foi a fome olfativa. E por isso que dentro de Mindfulness a gente sempre recomenda que você sinta os aromas do seu alimento. Antes de colocar automaticamente na tua boca uma colherada atrás da outra, sinta o aroma do teu alimento, né? Cheire aquilo que você vai comer. Tem esse contato. Que comida cheirosa. Então, o primeiro ponto, nossa, que comida bonita. Eu já estou me saciando. No momento, nossa, que comida cheirosa. Já estou saciando uma outra fome. E aí a terceira fome é a fome da boca, que consiste no desejo de sentir bons sabores, de mastigar algo. Às vezes a gente tem uma fome, que também não é do estômago, que é uma vontade de mastigar algo com uma textura X, ou algo que faça barulho, né? Croque, croque. Ai, quero mastigar, quero comer, sei lá, pipoca, quero comer salgadinho. Que coisa mais sem gosto que salgadinho, mas às vezes você quer a textura, né? A textura daquilo que é satisfatória, né? A massa, talvez, por ter uma textura, né, mais amolecida. Então, às vezes, a gente tem necessidade mesmo, né, de uma textura. Então, essa é a fome da boca. E como que a gente, dentro do Mindfulness Eating, a gente sacia? Mastigando. Quando você engole a comida, simplesmente você coloca na boca e engole, você não satisfaz. O teu cérebro nem entende que você comeu. E às vezes você repete esse prato de comida porque não deu tempo de processar, né? O nosso cérebro demora cerca de 20 minutos para processar a saciedade. Então, quando eu como mais devagar, mastigo mais devagar, a possibilidade de eu sentir a saciedade é muito maior. Então, as pessoas que são compulsivas, normalmente, elas não satisfazem o desejo da boca. Elas precisam colocar mais compulsivamente. Então, para essas pessoas que sentem essa compulsividade, o ideal, e para essas não, para todos nós, é que a gente mastigue, que a gente sinta várias texturas e que a gente varie os alimentos também, né? Que ali no seu prato tem alimentos moles, duros, barulhentos, não, assim, que tenham texturas diferentes, né? Naquele prato que você faz. Aí, a fome dos ouvidos. Essa é fácil, né, da gente saber, que você vai no cinema, você começa a ouvir o barulhinho da pipoca estourando, né, e aí você já comeu, tá, mas você fala assim, não, eu tenho que comer pipoca, não é fome, mas assim, você ouviu aquele barulhinho,
ou um barulho de um saquinho abrindo, né? Um saquinho de salgadinho, um barulho crocante, né? E a mídia também usa muito isso para nos atrair, né? Assim, esse barulho, o barulho do refrigerante abrindo, o barulho, são barulhos, né? Que vão saciando, que vão alimentando, né? Ali a nossa vontade de comer algo que nem sempre a gente precisa. Então, como que em Mindfulness a gente sacia a fome do ouvido? Assim, ouvindo realmente o que você está comendo. Eu sempre gosto de acrescentar no prato algo que é crocante. E se você ficar em silêncio enquanto você come, você vai poder ouvir. Isso dá muito prazer, né? Quando você come algo crocante e você consegue ouvir esse som. Agora, se eu como vendo televisão, se eu como na frente do computador, se eu como falando sem parar, eu não vou ter essa experiência, que é muito rica, né? Você ouvir o som do alimento. Comer uma maçã, ouvir o som do engolir, se for um líquido, ouvir, né, a crocância dos alimentos, a diferença. Então, isso é muito legal, assim, dentro do Mindfulness. Desligou aqui, Davi, eu não sei o que foi. Aqui também desligou. Bom, e a gente vai falar agora da fome da mente, né? Ligado ao que chamamos, o que achamos que deve ser ingerido. Aí já faz parte da nossa educação, aí faz parte do que a nossa mãe, né, nos ensinou, que a gente deve comer e que a gente não deve comer. Então, às vezes, vai muito dos gostos também dos nossos pais, né? Aquilo que eles vão ensinando mesmo a gente, que é bom, que não é bom. Às vezes eu encontro pais que falam, mas meus filhos não comem bem, só comem miojo, ou então só comem salsicha. E a gente pergunta, mas quem comprou o miojo, né? A criança sabia que existia miojo, ela foi até o supermercado e comprou o miojo. Quem apresentou o miojo para a criança foi a mãe, né? Foi o pai que apresentou o miojo. Quem apresentou a salsicha foi o pai e a mãe. Então, às vezes, já é um hábito desse pai e dessa mãe. Ela insere e é lógico que a criança vai gostar daquilo que tem sabor forte, daquilo que é mais molinho para comer, que eu não preciso, né, de tanto trabalho, aquilo que se aproxima da minha primeira infância, que é a oralidade, que é o mamar, que é o leitinho quente, que é aquilo que eu engulo de maneira fácil e afetiva. Então, é lógico que a criança vai gostar. Agora, se você, desde pequeno, desde o momento do início, né, da introdução da alimentação, você apresenta sabores, apresenta texturas, apresenta para a criança uma infinidade ali de coisas, a criança aprende aquilo que você ensina. Mas muitas vezes você tem que aprender junto, né? Você, como pai, como mãe, tem que aprender junto. E quando a gente tem filhos, a gente aprende, né? Se tiver um bom pediatra que vai falando, não, precisa comer isso, precisa comer cará. Nossa, o que é cará? Nunca vi cará. Aí você vai na feira, né, para comprar aquilo. Não, tem que diversificar frutas. Aí você começa a comprar frutas. E alguns pais fazem isso muito bem, né, no primeiro ano de vida, segundo, e depois desanda, né? Pega um salgadinho aí e a criança vai aprendendo. E quando a gente é adulto, tem adulto que fala assim, eu só tomo leite, eu tomo leite, eu tô com fome, eu tomo leite com pão. E a gente fala, isso é educacional, mental, você achar que o que sacia a tua fome é leite com pão sempre. Isso não é verdadeiro, mas isso está na tua mente, na tua crença de que é isso. Assim como outras coisas que, de repente, na adolescência a gente pode ir acreditando. Hoje eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá, gente? Só estou dizendo que tem uma moda, né, do veganismo, tem uma moda do vegetarianismo. Então, muitos adolescentes, às vezes, não têm ainda uma maturidade até para conhecer, né,
né, essa coisa da alimentação, não experimentou todas as coisas e já se restringe, né? Fala assim, não, é isso eu não como, isso eu como. E a gente precisa ver, isso está na tua mente, isso é seu. O teu corpo precisa, se o teu corpo precisa, ele vai te contar, né? E tudo bem. Né? Agora você precisa restringir, precisa ser uma seita, precisa ser... Então, eu vejo isso muito nos adolescentes, né? Se restringindo demais, às vezes na alimentação, por uma questão mental, né? E não de consciência. Porque se for de consciência, o veganismo, o vegetarianismo, ótimo, né? A gente vai tomando uma consciência, a cabeça vai mudando e aí passa, realmente você passa a não gostar mais de carne, o teu corpo vai rejeitando, e tudo bem, é um processo, né? Mas quando quando eu tô sendo levado, né, e não tem uma consciência integral, é um pouquinho complicado, uma hora ou outra isso pode se romper, né? E aí eu tenho também a fome das células. A fome da célula é a mais complicadinha, né, da gente poder trabalhar, ela é a mais sutil de todas, né, e a gente precisa, é aquela fome assim, acho que vocês vão entender, quando você fala assim, nossa, eu tô precisando de um doce, ou então eu tô precisando de algo salgado, ou então eu tô precisando, assim, a gente percebe que a gente tá precisando de algo, né, vem como uma intuição mesmo, algo forte que você fala, eu tô precisando comer tal coisa, assim, para equilibrar o nutriente que está faltando, a gente percebe o nutriente que está faltando. Quanto mais consciência alimentar a gente tiver, mais nós vamos entender qual nutriente que está faltando, né? O que eu preciso. Como é que a gente alimenta essa fome celular? Essa aqui a gente alimenta com conhecimento, né? A gente precisa conhecer mais sobre alimentos, conhecer mais sobre nutrientes, conhecer mais sobre combinações. Quanto mais você conhecer sobre alimentação, sobre nutrição, então ler, seguir. Hoje em dia, né, a gente tem uma porção de nutris aí que tem YouTube, a gente pode seguir, ver o que combina mais com você. Você pode ler, você pode pesquisar e aí você vai entendendo, né? Assim, nossa, isso aqui combina com isso. Essa alimentação potencializa essa daqui é melhor para a digestão daquela. E a gente começa realmente a conhecer. Então, a fome da célula, ela requer um pouquinho mais de trabalho para a gente poder saciar. A gente precisa entender, conhecer. No Mindfulness Eating, a gente mergulha um pouquinho mais nesse conhecimento para trazer essa consciência, né? E aí a gente tem a fome do estômago, né? Enfim, a fome do estômago, que mostra a fome ou a satisfação. O estômago roncar, gente, nem sempre é sinal de fome, sabia disso? Às vezes o estômago tá roncando porque você tá ansioso ou porque você tá, né, com outro processo. Não necessariamente é fome. Mas, assim, é importante, essa conscientização é importante para que a gente entenda quando realmente eu estou com fome e quando realmente eu estou satisfeito. O compulsivo, ele come porque ele não consegue perceber esse regulador da satisfação, ele não consegue perceber. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu comi tanto que eu estou explodindo, eu não consigo nem mexer. Quer dizer assim, passou da satisfação, passou desse nível, né? Por quê? Porque não teve um regulador, não percebeu. Como eu falei antes para vocês, o cérebro demora até 20 minutos para processar, então, a satisfação. Então, se eu como muito rápido, se em 5 minutos eu devorei um prato, eu não vou sentir satisfação. E eu vou comer mais, né? E sem precisar comer. Se eu como mais devagar, eu dou um tempo pro meu cérebro, né? Para que ele possa captar nessa satisfação e que me mande a mensagem, preciso de mais ou não preciso de mais. Por isso que eu falo, a sobremesa, não coma imediatamente a sobremesa, se for o caso, né?
espere 20 minutos após, a refeição, para você ver se você quer, não quer, em que quantidade, né, que você quer essa sobremesa. Então, essa é a fome do estômago. E aí, olha, a gente tem a fome do coração. Essa pega, né, gente? Que é a fominha do quentinho, né? Ai, tô tão carente hoje, tô tão... Aquela coisa que me deixa acolhida, né? Normalmente a fome do coração nos pega quando a gente está chateado, quando a gente quer um confortinho, quando a gente está triste. Aí a gente traz as memórias afetivas, né? Bom, quando eu era pequena, eu estava doente, minha mãe trazia um leitinho quente e isso me acolhia. Ah, minha avó fazia aquele bolinho de milho e aí eu vou fazer esse bolinho. Ah, minha mãe fazia pipoca, né, nos momentos felizes da família, então eu preciso fazer a pipoca. Então, quanto mais carente, quanto mais triste a gente tiver, sim, mais a gente vai ter fome do coração. E não tem problema, gente, não vamos dizer assim, ai, mas que droga, vou ter que tirar isso, é tão confortante para mim, de maneira nenhuma. Eu acho que não tem que tirar. A questão é regular a quantidade, né, do que eu preciso nesse momento. Eu ter consciência, primeiro eu saber que eu não estou com fome, que eu estou com essa necessidade de acolhimento. Perceber se eu não posso ter esse acolhimento de outra forma. Se realmente eu não puder, ver a quantidade, né, que eu coloco. Eu tendo consciência disso, né? Tem uma fome aqui que não está descrita, que é a nona, que é a fome do tato, né? Toda criança gosta de tatear as coisas, né? A gente ela gosta de tatear para poder sentir, a gente até fala, deixa ela sentir. Pensa assim, como que é comer um sanduíche que você pega com a mão, um hambúrguer, e você mastiga? Agora, como que é comer sanduíche de garfo e faca? Tem a mesma graça? É igual, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber que às vezes a gente está com vontade mesmo de pegar algo na mão, né? De ter essa coisa, de ter essa ligação com a infância, né? Quero comer com a mão, quero lambuzar, a gente tem essa necessidade, a fome do tato. E a gente pode sim saciar ela no dia a dia com a nossa alimentação, colocando no seu prato alguma coisa também que você possa comer com as mãos. E isso é muito legal. Gente do Instagram, daqui a pouquinho vai acabar. Se vocês quiserem ir para o YouTube, a gente está ao vivo lá, tá? Vocês podem ir para lá que a gente... YouTube Espaço Que, a gente continua lá. Então, pessoal, essas fomes, que é importante a gente ter consciência. Na hora que tem fome, lembra disso. Ah, aquele dia a Bia falou que fome... É fome de quê? Eu tenho fome de quê, né? Que nem a música do Titãs. Tenho fome de quê? Então, a gente entender do que eu tenho fome, né? Do que eu estou precisando. Não tem problema que você até sacie isso com a alimentação. Mas às vezes não, gente. Às vezes não é alimento. Se a gente pegar aqui e voltar... A fome visual, às vezes é isso, ver algo bonito, ver uma paisagem, né? Colocar a mesa de uma forma legal, fazer o seu prato, o olfativo, deixar a sua casa cheirosa, fazer alimentos, né, também perfumados, usar temperos, né? Então a fome do ouvido, pôr uma música, né, ali enquanto você cozinha ou enquanto você está na sua casa. Às vezes a gente esquece de alimentar os nossos sentidos. A fome do tato, sabe como que se resolve a fome do tato? Cozinhando. Não tem maneira melhor, né, do que a gente cozinhar. A gente cortar os nossos próprios alimentos, a gente ter o contato. Tem pessoas que falam, mas eu não gosto de cozinhar. Mas assim, tudo bem, pelo menos de vez em quando. Não importa o que você está fazendo, mas experimente, né? Você fazer uma salada, você
fritar um ovo, fazer um arroz, não precisa, né, ser um chefe, mas assim, experimente esse contato com o alimento, né, tatear, cortar, sentir o aroma na hora que você está cozinhando. A hora que você vai comer, já metade dessas fomes estão saciadas. Então, quem cozinha tem a possibilidade, se cozinhar com atenção plena, é óbvio, né? Tem a possibilidade de já saciar essas fomes. Qual é a diferença, gente, entre dieta tradicional e o Mindfulness Eating? Dieta, eu preciso de força de vontade. No Mindfulness Eating, eu preciso só de confiança. Em dieta, eu tenho sinais externos. Alguém vai me dizer, faça isso, tira aquilo, faz desse jeito. No Mindfulness, eu tenho sinais internos, consciência. A dieta, o meu objetivo é a perda de peso. E no Mindfulness Eating, o meu objetivo é a melhora da saúde. Na dieta, eu evito alguns alimentos, né? Eu digo, isso eu não posso comer. No Mindfulness Eating, eu aceito todos os alimentos, né? Eu aceito, eu aprendo a comer, me relaciono com eles. Na dieta, eu fico contando calorias. No Mindfulness Eating, eu utilizo calorias com qualidade. A dieta, ela é sempre restritiva. E o Mindfulness Eating é flexível. Pelo contrário, a gente amplia a possibilidade de alimentos. Na dieta, eu tenho privação. No Mindfulness Eating, eu tenho satisfação. Na dieta, negação. No Mindfulness Eating, permissão. Na dieta, eu quero resultado rápido. O Mindfulness Eating é um estilo de vida. Na dieta, brigo com a comida o tempo todo. No Mindfulness Eating, a comida é uma celebração. A comida é minha amiga. Na dieta, a comida é inimiga. No Mindfulness Eating, ela é minha aliada. Então, é uma diferença mesmo bem importante, né? Aqui eu coloquei fome de quê, né? Para vocês verem, né? Com tantas fomes que a gente tem, né? Na hora de se alimentar. Vou dar 10 dicas para vocês agora, para vocês comerem conscientemente. Dica número 1, já experimenta hoje, tá? Na hora do almoço. Comer lenta e atentamente. Dica 2, inclua alimentos mais saudáveis na sua refeição, coloridos, né? Dica 3, aprecie as cores e as texturas e os aromas dos seus alimentos. Aqui tá pausado. Dica 4, desfrute de restrições em família, de refeições em família, desculpa. 5, aprecie cada mordida. 6, esteja totalmente presente no ato de comer. 7, avalie o quanto mais você precisa comer para nutrir o seu corpo. Gente aqui do Instagram, se acabar vai lá pro YouTube, tá? 8, livre-se dos eletrônicos durante a refeição. Celular, televisão, desliga tudo. 9, ao sentir a compulsão para comer, pergunte, eu estou com fome de quê? 10, utilize todos os seus sentidos no momento da refeição. Aqui a Ana está dizendo que adora cozinhar, né? E realmente ela entendeu a fome de memórias boas, né? De memórias afetivas, é verdade. Essa memória, né? Essa coisa do quentinho, né? De eu comer algo que me traz afeto. Vocês acham que é possível utilizar isso na hora da refeição? Vou convidar vocês a fazer isso hoje na hora do almoço, tá? Com esses passos, fazer um prato bonito, sentar, olhar para ele, depois vem, coloca na boca, primeiro sente o aroma, né? Depois coloca na boca, mastiga lentamente, sente o som, né? Desse mastigar, engole, percebe esse processo e aí vai para o outro e assim vai colocando todos os sentidos nessa refeição. E aí no final da refeição, vocês percebam se vocês sentem a saciedade mais do que vocês sentiriam antes, né? Se comessem rápido ou não. É legal fazer a experiência, né? Depois vocês me contam. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta? A gente tem mais uns 5 minutinhos.
Então, o André disse que ele tem todas as fomes. É verdade, André, nós temos todas as fomes. Todos nós temos todas as fomes. A gente precisa ver qual que a gente atende mais, né? Qual que a gente atende mais. Além da fome do estômago, né? O que tá ultrapassando? A gente pode atendê-las, né? Mas às vezes a gente atende de forma compulsiva. Eu já praticava sem saber, o Antônio. Só falta a questão dos eletrônicos, principalmente televisão. É verdade, porque às vezes a pessoa fala, mas eu como devagar, né? Mas como vendo a televisão. Então, meu amigo, você não está consciente. Você está colocando no teu ouvido, nesse momento, uma porção de notícias. E às vezes notícias ruins. Imagina, hoje, com essa história de pandemia, do jeito que está a nossa política, a gente comer vendo o jornal. A gente começa a ficar ansioso. E na hora que você vê, você está comendo mais. Mas assim, não porque você está com fome, mas porque você ficou ansioso. Então, na verdade, nesse momento, você está alimentando os seus olhos, o seu ouvido com outra coisa, que não é o alimento, né? E você perde realmente a conexão. Vamos ver, achei interessante, a fome olfativa é muito forte para mim. Acabo comendo sem necessidade. Sim, vou sentindo o cheirinho das coisas e não resisto, né? E quero comer. Cozinhar ajuda muito, né? Cozinhar e também na hora de comer, antes de mastigar, procurar sentir os aromas daquilo que você come. Vou comer uma maçã. Antes de comer, eu sinto o cheirinho da maçã, aí eu vou devagar, né? Sem começar a sentir mesmo o cheiro de tudo que vocês comem. Sabe que isso aumenta a consciência, porque a gente fica mais criterioso com os alimentos. Se é um alimento muito modificado, cheio de agrotóxicos, cheio de coisas, ou alimento, que a gente fala assim, alimento de faz de conta, que é alimento de caixinha, né? Você vai ver que não tem cheiro, né? Que o cheiro é sempre o mesmo, né? E a gente fala, a partir do momento que a gente se conscientiza, a gente vai olhando o que eu descasco e o que eu abro. Quanto no meu dia eu descasquei e quanto no meu dia eu abri pacotinhos. E aí você já vai ter uma ideia da sua alimentação. Se ela tá realmente ok, equilibrada, não tem problema abrir pacotinhos. Mas se tudo que eu como é congelado, se tudo que eu como é processado, então você não vai nem saber o sabor das coisas, né? Você não vai, realmente, qual que é o cheiro disso, qual que é o sabor disso, a gente não sabe, porque o alimento processado, industrializado, ele tem um cheiro que às vezes é muito longe do cheiro natural, a gente vai ficando mais criterioso. Gente, eu vou convidar vocês, olha, agora em janeiro, a gente vai ter uma live. Eu vou colocar depois o dia, você sabe o dia, Davi, que eu já falo para eles. A gente vai ter uma live agora no início de janeiro com a nossa Nutri, que é a Vivi. Ela também é formada em Mindfulness, né? Assim como eu, só que em Mindfulness Eating, né? Que é uma área muito dela, tem um conhecimento até mais vasto que o meu. E a gente vai fazer um trabalho juntas aqui, eu como psicóloga, ela como nutricionista, e com o programa de Mindfulness Eating, que a gente não fez ainda aqui no Espaço Ki. A gente só faz o programa normal de 8 semanas. E a gente vai ter uma live, então, em janeiro com a Vivi, eu e a Vivi. Depois a gente vai ter uma palestra presencial aqui no Espaço Ki, no começo, acho que é em fevereiro. Também vou passar a data para vocês, aí vocês vão poder vir aqui. Espero que esteja tudo bem com a pandemia, né? Que a gente possa fazer essa palestra presencial. Mas se ainda tiver dessa forma, a gente faz um número limitado de vagas e mesmo assim, né, a gente consegue fazer. Então, essa palestra presencial com a Vivi. E depois, no final de fevereiro, começo de março, 22 de fevereiro, começa o programa de 8 semanas em Mindfulness, Mindfulness Eating. Então, são 8 semanas, todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h, onde a gente vai presencialmente aprender sobre tudo isso que a gente está fazendo. É um programa incrível, vivencial. A gente come bastante no programa, tá? Mas a gente come com consciência, aprendendo através da experiência. Então, eu depois, né, vou passando para vocês, vocês vão seguindo aí as redes. E não percam a live com a Vivi, que eu acho que vai ser bem
bem bacana também. Deixa eu ver o que mais aqui vocês colocaram. A correria do dia a dia faz com que eu coma muito rápido, né? Sem perceber que eu como, é isso mesmo. Quando coloco comida para minha filha de 2 anos, ela não come bem, mas quando é do meu prato, come mais e melhor. Isso é prejudicial para ela comer junto? Então, o ideal é que ela tenha o prato dela, o prato bonito dela, né? E que você tenha o seu bonito também, né? Que sejam parecidos esses pratos. Talvez ela quer comer do seu prato por uma fome afetiva, né? Quando eu como do prato da mamãe, eu tenho resolvido aqui uma fome afetiva, né? De uma atenção maior. Então a gente vai fazendo um prato bonito com criança, a gente faz carinha, a gente faz, né, uma coisa colorida para que ela desfrute daquilo, né? Para que ela aprenda já desde pequena a entrar em contato com aquele alimento que é dela, que nunca vai ser o mesmo que o seu, né? A descoberta dela. E você pode fazer isso para você e para ela, um prato parecido. E vocês podem comer ao mesmo tempo, né? No mesmo, na mesma mesa. Porque às vezes tem mães que falam, primeiro eu dou comida para criança, depois eu como. Assim, aí come a mãe, né? Acaba comendo errado, comendo rápido. O ideal é desde pequeno que vocês celebrem esse momento de refeição e você faça o seu prato e ela faça o dela. É uma questão de hábito mesmo, mas faça um prato atrativo, que seja realmente, que ela goste, né? Que ela curta e que ela tenha essa surpresa. Hoje vai ser o quê, né? Hoje vai ter o quê? Então, ensine ela a se alimentar com os sentidos também, né? É bem legal. O Davi colocou as datas aqui para vocês, a gente vai falando. E tem no site também, Medita Aqui, né? Ou no site do Espaço Ki, vocês vão entrar lá. Então, nós vamos concluindo essa primeira palestra de Mindfulness Eating. Espero que vocês tenham aproveitado realmente, né? Conhecido um pouquinho mais desse tema que eu gosto tanto, né? Tanto de falar quanto trouxe para a minha vida, né? De uma maneira prática e gosto muito de compartilhar isso com vocês.